Olá, veterinário! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que vai ajudar você aí, dono de uma clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura R$200 mil todos os meses, com atendimentos incríveis. E no nosso episódio de hoje, sabe sobre o que a gente vai falar? Sobre quais são as consequências de eu não trabalhar a experiência do cliente e afinal o que é, né, de fato a experiência do cliente. E aqui a gente está falando do tutor, porque lembra que ele é aquela pecinha-chave que nos permite chegar ou não até o nosso paciente? Pois bem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, dona Vanessa? Vanessa, além de ser uma mentorada Vet Boss, tá aqui toda vez, firme e forte, né, Vanessinha? Vanessa, quero saber como é que tá os adesivos aí. A Jaquezinha já tá ali bombando. Gente, então vamos lá, vamos falar sobre a experiência do cliente, sobre experiência memorável. Deixa eu arrumar aqui a nossa caixota, pra vocês verem a caixota dos nossos vets. Vet, é o seguinte, já vou começar aqui, eu querendo assinar pra vocês com o mouse do computador. Já vou começar aqui com uma das minhas maiores bases sobre isso, que é um livro que eu já li praticamente 3 vezes, que é esse cara aqui, tá? Vou deixar aqui que é pra gente trabalhar bastante com ele também, para eu trazer alguns pontos da Universidade Disney. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre a experiência do cliente. Quanta gente maravilhosa aqui. Primeiramente, quero trazer à tona a minha mais sincera homenagem às mulheres empreendedoras, às vets, as veterinárias, sobre ontem que passou o Dia da Mulher. Trouxe aqui um rios rapidinho sobre a maioria das mulheres que hoje eu tenho convivido mais intensamente e trazer a minha singela homenagem dizendo que vocês são maravilhosas. Para quem não sabe, para quem só recebeu flores e Feliz Dia da Mulher e não sabe qual é a real intenção do Dia da Mulher, o Dia da Mulher, dia 8 de março, foi escolhido para ser o Dia Internacional das Mulheres da Organização das Nações Unidas, pela ONU, trazendo essa luta pela igualdade, sim, salarial, de trabalho e tudo mais, referente à luta, né, do feminino, das feministas. E quando eu já recebi muito essa frase assim: aí já tá sendo feminista, né? As pessoas acabam dando uma conotação negativa para as mulheres sobre o feminismo, achando que é mulher que é chata ou que é mimizenta. E a verdade é que não é. A verdade é que graças ao feminismo hoje nós temos voz, hoje nós temos voto, hoje nós podemos ser CEOs da nossa vida e de grandes empresas, né? Liderar grandes empresas. Então sim, o Dia da Mulher, e aqui não é militância vazia, o Dia da Mulher é uma data muito importante para elevar o nosso pensamento às mulheres e ver o quanto nós já conquistamos até aqui e o quanto ainda temos para conquistar, que sim, ainda em grandes cargos de gestão a mulher ganha menos que o homem. A mulher ainda tem grandes questões a serem melhoradas no quesito igualdade, né? E aí a gente entra também por questões técnicas mesmo, de instinto. Estamos falando de um ser humano, de um animal, e também de questões instintivas, de questões hormonais, de questões do nosso próprio corpo, né? Enfim, aí já é outro livro que tá ali, ó, Lua Vermelha, também recomendo para vocês, nosso ciclo maravilhoso, que nos guia e mantém o nosso humor e tudo mais, e nosso rendimento. Mas enfim, Feliz Dia das Mulheres, a nossa luta continua, foi o que eu disse para todos, a luta continua para que a gente continue crescendo. E só uma característica, pelo menos aqui do Vet Empreendedor, 70% das minhas seguidoras são mulheres e 90% das minhas alunas e clientes são mulheres. E geralmente são as que mais despontam nos resultados alcançados. A primeira clínica veterinária que bateu 200 mil, minha aluna, foi por uma mulher. Então, assim, vocês são foda, tá? Então, bora falar de experiência do cliente, né? Não desmerecendo os homens, mas só lembrando do poder que a gente tem. Então, voltando à experiência do cliente, deixa eu falar pra vocês sobre este passo. O que acontece? É muito comum a gente acreditar que experiência do cliente, eu vejo muito veterinário pelo menos atrelando a isso, que experiência do cliente é somente quando a gente dá um mimo, quando a gente dá um presente, quando a gente faz qualquer
é ato nesse sentido. E a verdade é que a experiência do cliente, ela não é só dar presente. Ela é um ponto de contato. Vocês viram que eu tô com uma teta aqui praticamente. A experiência do cliente, ela é um dos pontos de contato da nossa marca. Ou seja, ela vai nos ajudar a nos posicionarmos dentro da cabeça dos nossos tutores, dos nossos clientes. Então, toda vez que eu estou pensando estrategicamente, de propósito e com propósito, sobre a experiência do meu cliente, eu estou ajudando a posicionar a marca, a minha clínica veterinária, dentro da cabeça deste tutor, dentro da cabeça deste cliente. Por isso que a experiência do cliente, ela se faz tão importante. Isso é, e Clarice, mas beleza, eu entendi, mas a experiência do cliente não é somente dar presente, dar brinde, dar mimo. O que de fato é trabalhar a experiência do cliente? E trabalhar a experiência do cliente é, sobretudo, trabalhar as sensações do cliente, trabalhar de fato as experiências que ele tem e como ele está sentindo a nossa prestação de serviço, a nossa marca. Por exemplo, eu posso trabalhar experiências do cliente dentro mesmo das nossas redes sociais, tanto trazendo conteúdos que fazem sentido com a nossa cidade e região, do dia a dia dele, até na forma em que eu respondo às redes, quando ele vem me perguntar sobre o meu serviço, sobre o meu trabalho, como funciona, que geralmente ele vai perguntar preço de consulta, de vacina, de castração. E a questão é como você está respondendo essas perguntas para o seu tutor, para o seu cliente. Se você é só mais um que responde o valor do que ele perguntou e já engata de cara, vamos agendar, você não está trabalhando a experiência do cliente, né? Você está sendo mais do mesmo. Com a forma que eu atendo o telefone, eu posso estar trabalhando a experiência do cliente. A forma que eu recebo esse tutor, eu estou trabalhando a experiência do cliente. Quando eu chego e eu tenho um cheirinho dentro da minha clínica, eu estou trabalhando a experiência do cliente. Se eu tenho um kit boas-vindas, que é quando o cliente é novo, algo que eu ensino no Vet Winner, entrego um kit boas-vindas com algo personalizado, tipo uma caixinha assim, com mimos que eu recebo dos meus próprios fornecedores, eu estou trabalhando a experiência do cliente. Se eu conduzo a minha consulta clínica de uma forma diferente, eu estou trabalhando a experiência do cliente. Então, tudo que eu faço ele sentir, eu estou trabalhando a experiência do cliente. E como que eu sei isso? Assim, ó, primeira indicação que eu tenho para vocês referente a esta aula é: leiam este livro. Não é só ler, devorem, risquem. Ó, você vai ver meu livro aqui, ele tá tudo riscado, tudo riscado. Porque eu vou lendo, relendo. E sabe o que eu gosto de fazer também com ele? Eu gosto de, toda vez que eu leio um livro que é prático, como esse daqui, eu gosto de ter um bloco de notas, eu uso geralmente o Google Keep, ou ter algo que eu vou escrevendo mesmo, todas as sacadas que eu tive para implementar dentro do Vet Empreendedor, como dentro de uma clínica veterinária, dentro de um consultório, enfim. Então, esse livro, toda vez que vocês forem ler, vocês leem. Por quê? Porque o jeito Disney de encantar os clientes, ele foi desenvolvido dentro da Universidade Disney. Eu já fiz todos os cursos presenciais da Disney. Ainda não fiz, o único que eu não fiz ainda é aquele que você vai pra Disney ver os bastidores, né? Mas vamos chegar lá, está nas metas. E ele traz muito, ele traz muito esse lance da experiência do cliente. Por isso que hoje a Disney, ela tem simplesmente 70% de fidelização dos clientes. E eu não estou falando de qualquer empresa, eu estou falando da Disney, um dos parques de diversão mais caros do mundo. E aí todas as pessoas vão de vários lugares do mundo para Disney. E sabe o que é mais legal? Elas voltam. Dos outros lugares, de outros países, lugares longes, elas voltam. Por quê? Porque a experiência que elas sofreram lá foi tão memorável, mas tão memorável, que elas precisam repetir a dose. E toda vez que você conversar com alguém que foi na Disney, vai existir uma situação de encantamento. Ela vai te contar uma história de que ela foi encantada. Isso é a experiência do cliente. E o que se baseia, Clarice? A experiência do cliente. Tudo é sobre eu olhar para você. Tudo é sobre eu entender o que você precisa. Eu trabalho experiência do cliente quando eu olho o que acontece na vida desse cliente e eu trago algo que vai resolver. Então não é somente sobre técnica, sobre o seu melhor veterinário, melhor cirurgião, melhor seja lá o que for. Isso
não é experiência do cliente. O que acontece? Eu vejo muito quando eu falo assim, gente, mas a gente precisa melhorar então aqui esse controle de estoque. Mas você já viu o estoque das outras clínicas? Não, eu não quero ver o estoque das outras clínicas. A menos que seja melhor que o meu, ela possa me inspirar a melhorar. Eu quero ver o estoque da minha clínica. Eu estou preocupado com a minha clínica, porque eu sou diferente, eu tenho um posicionamento diferente. Eu quero posicionar as outras clínicas abaixo de mim. Eu quero que as pessoas saibam que para esse tipo de atendimento, para este foco de atendimento, a minha clínica é a melhor que tem na cidade e região. Ponto. Então, por isso que eu tenho que parar de pensar, mas não, lá é assim. Não. É a minha clínica, é o meu posicionamento, é a minha visão de mundo, é o que eu falo bastante lá no VetWinner. Qual é a tua visão de mundo? Qual é o teu posicionamento? O que você de fato faz a diferença na vida do seu cliente? Então isso é a experiência do cliente. E um dos principais passos para eu trabalhar a experiência do cliente é eu fazer o quê? É eu olhar para ele e entender as suas necessidades. Quer ver um ponto de experiência do cliente memorável e que quase nenhuma clínica faz? A não ser que seja um VetWinner, um vet empreendedor? É eu saber que eu preciso resolver a rotina deste tutor para que eu consiga resolver a clínica, a clínica médica, né? No caso, clinicar com esse paciente e desenvolver o tratamento. Por exemplo, existe a mentoria Vet Empreendedor, que é o Vet Boss, que geralmente é vendida somente para quem é aluno VetWinner, quem já fez algum curso Vet Empreendedor. Por quê? Porque precisa ter uma base para entender o que é ser, o que é trabalhar em tratamento, marketing, essas coisas. E o que acontece? Dentro do VetBoss, geralmente a gente tem reuniões quinzenais com esses mentorados e todo mês eu entrego o desafio do mês, né, do mês seguinte. O que eles vão fazer de ação de vendas, o que eles vão fazer nas redes. O que acontece? Eu entrego um checklist de passo a passo que eles têm que fazer. Só que eu estava entendendo que eu entregava o passo a passo e mesmo assim alguns mentorados não aplicavam. O que eu entendi? E aí eu comecei a ler um livro chamado Execution, que fala dos principais CEOs do mundo e por que boas estratégias de empresas como Amazon, Apple, né, entre outras, não funcionavam com CEOs que têm grande fama, porque a execução era falha. Então não adianta eu trazer a principal estratégia para eles, a estratégia mais top master das galáxias, se a execução for falha, beleza? Sem ação, sem execução não há resultado. Então, o que eu entendi? Comecei a captar as dificuldades. Rede social, o que eu faço na rede? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, para trabalhar a experiência do meu mentorado, do meu produto de ticket mais alto, o que eu fiz? Eu comecei a trazer tudo pronto. Para quê? Para agilizar a execução e melhorar a minha experiência enquanto fornecedora. Então, eu comecei a trazer tudo pronto. O máximo que eu conseguia, que eu vi que era a maior dificuldade, grupo de ofertas, script pronto, posts por mês, pronto, 31 posts por mês inteirinho eu trago para eles, pronto. A gente tinha dificuldade de aplicar, eu não tenho design, então eu trago um layout, um modelo, uma template pronta para ele alterar no Canva, de acordo com tudo eu comecei, o que eu podia fazer de mais pronto, eu trouxe para eles. O que aconteceu nos próximos meses? Os desafios foram executados com maior número de vets. Né? Claro, tem um ou dois que não adianta, não é mais atrapalhado, tem uma diferença, tem que de repente ser uma coisa mais ali, vamos junto. Isso tendo a Marina como tutora no pezinho deles. Então eu comecei a trazer os itens mais prontos, a execução ficou mais fácil. Então qual é o meu objetivo enquanto fornecedor, enquanto VT? Você é um fornecedor, enquanto empresa, enquanto quem oferece um serviço. Tentar fazer com que seja executado o que eu estou indicando. Então, tentar resolver a vida do cliente. Então, quando eu estou falando de experiência do cliente, eu estou entregando tudo mais pronto. E qual é o lance disso? Não tem preço, tem valor. Por quê? Porque eu melhorei a execução, eu dei uma otimizada, essa palavra que eu estava procurando. Eu otimizei o tempo dele, porque antes dele pensar, o nosso cérebro é preguiçoso. A gente tem preguiça de pensar como é que eu vou fazer. A gente quer pronto. Pensa agora, tu tomando banho, tu entra, toma banho e sai. Tu lembra se tu escolhe que lado que tu fica, de costa, de frente, de lado pro chuveiro? Não, simplesmente entra, toma banho. Por quê? Porque é uma decisão automática. O teu cérebro tem preguiça de pensar, não, hoje eu vou tomar banho diferente, eu vou tomar virado pra cá. Então, isso é uma experiência. Começa a pensar as coisas rápidas que tu faz, escovar o dente.
Como é que tu faz? Tu faz em círculo, pra cima, pra baixo, ou tu faz assim? Como é que tu escova teu dente? É uma decisão automática do teu cérebro. Por quê? Porque o cérebro é o que mais nos demanda energia. E se eu mais demando energia, o que eu vou fazer? Eu vou gastar menos energia no meu corpo, que vai me proteger disso. Né? Instinto de sobrevivência. Então ele não vai pensar. E se eu quero que as coisas sejam executadas, eu vou passar um passo a passo junto pro meu cliente. Eu vou causar sensações no meu cliente. E sabe por quê? Eu quero arrumar isso aqui. Porque quando eu sinto, eu compro. Neurociência, neurocomunicação. Então começa a prestar atenção porque a experiência é tão importante, né? Clarice, e se realmente... Mas Clarice, eu não tenho tempo. Não é questão de tempo, é questão de você olhar para a sua persona, olhar para o seu cliente, o que eles precisam. A maior reclamação do seu tutor qual é, Clarice? A maior reclamação que eu tenho dos meus tutores é pelo, não tenho tempo de tratar, não tenho tempo e não tenho dinheiro, são as clássicas de qualquer nicho, qualquer mercado, que nem pra mim, o veterinário não compra meu curso porque não tenho tempo, não tenho dinheiro. Mentira, não é uma prioridade pra você. A gente não trabalha com desculpa, a gente trabalha com prioridade, é porque ainda tá confortável assim pra você e tá tudo bem. Quando chega a hora, você entender que a hora é a hora. Mas para pra pensar, quais são os problemas que eu enfrento junto aos meus tutores? Clarice, e aí vai o lance de eu entender a minha persona. A minha persona é uma mulher que trabalha o dia inteiro, que ela é gestora, daí ela tem um cão atópico, ela mora em apartamento, tá toda a vida fedendo e cheio de pelo, e o cachorro ainda é um shih tzu pra ajudar, ela tem aquele pelinho pra dentro, que pode, sei lá, fazer o que na córnea. Então tem tudo isso. O que eu posso fazer? E o cão é atópico, então a gente sabe que tratamento nunca acaba. E se nunca acaba, como é que eu posso fazer? Ele tá em crise, agora tá numa crise daquelas, Clarice, aquela crise que tá assim, daquele jeito que só a gente sabe, né? Então o que eu posso fazer? Se eu sei que a vida dela é corrida, primeiro ponto, eu vou entender a rotina dela. Esse é o primeiro ponto. Qual é a tua rotina? Deixa eu pensar o nome aqui. Olha, Arcande, apareceu a Margarida, olhou lá. Então, eu vou pensar na rotina dela. Bom, Clarice, a minha rotina é essa. De manhã eu chego meio-dia, é muito rápido, eu como em restaurante, assim, assado. Então, esse é um cão atópico, ele precisa tomar pelo menos 2 banhos terapêuticos por semana para conseguir controlar essa crise. E ele precisava, no mínimo, de uma aplicação de Cytopoint. Mas ela também não consegue investir tudo isso. Ela não consegue bancar um banho e tosa. O que eu enquanto médico veterinário, quero causar uma experiência memorável nesta cliente, eu vou entender a rotina dela. Depois que eu entendi a rotina dela, e aqui eu tô saindo do clássico de experiência do cliente, tá? Eu tô indo mais a fundo com vocês. Porque qual é o clássico de experiência do cliente? Cheirinho, óleo essencial de acordo com a necessidade que eu quero. Se eu quero despertar pós-cirúrgico, eu vou usar um canela. Se eu quero manter a pessoa focada, eu vou usar alecrim. Aqui eu jogo alecrim na minha cara todo dia, você não tem noção. Se eu quero acalmar, eu vou usar lavanda. Isso aí a gente estuda lá no VetWinner. E no Marketing para Veterinários tem uma aula bônus também. Mas, todavia, porém, o que eu vou entender? Se eu quero só o cheirinho, ser visualmente bonito, iluminação, né, pontos de contato, visão, audição e tudo mais, essa é a experiência do cliente clássica. Mas eu quero que ele pense assim, a experiência que eu quero que meu cliente sinta este é o melhor lugar para eu estar com o meu pet. Aconteceu qualquer coisa, ou eu não quero que aconteça qualquer coisa, o melhor lugar para eu estar com o meu pet é nesta clínica veterinária. Então, o que eu vou fazer nesse momento, Clarice? É nesse momento que eu vou pegar e ir a fundo com esse tutor. Eu vou fazer o seguinte: fulana, qual é a tua rotina? É essa. Então, será que eu não poderia ter já gravado tutoriais ensinando ela a como dar esse banho em casa de uma forma mais rápida? Se hoje ela não consegue levar para o banho tosa, não precisa, mas ela consegue bancar. Será que eu não posso ter resolvido e acordado com um parceiro banho tosa, se eu não tenho aqui na clínica? Um banho tosa que faz o banho terapêutico do jeito que eu quero que eu faça, que tenha Taxi Dog, que aí eu já dou um cupom de desconto, um direcionamento, uma indicação para essa pessoa começar a trabalhar junto com esse banho tosa? Será, Clarice, que eu já não posso ter como se fosse um curso online naquela plataforma Google Class que é gratuito, com todas as aulas disponíveis, para ela saber dar um banho, para ela saber higienizar os itens que podem ser causadores de alergia nesse pet, botar a cama no sol, higienizar o ambiente, trocar o ambiente? Será que eu não posso fazer isso? Será que eu não posso, dentro da minha consulta de dermato, dentro de vocês aí que trabalham com consulta dermatológica, entregar para ela um kit dermato e nisso ter um frasquinho com aquele
desinfetante maravilhoso da Orofino que tira esse cheiro forte de cão que coça, né, das coisas? Será que eu não posso ter um kit para isso? Será que eu não posso ter aulas que ensinam um e-book que vai ensinar o e-book do cão atópico para ela saber como é que ela vai lidar com isso até a próxima consulta para o tratamento? Isso é a experiência do cliente. Percebe? E eu não fiz nada de gastar horrores. Um e-book a gente faz de graça no Canva. Um vídeo eu pego meu celular e gravo e edito no InShot, edito no CapCut, que é no celular, que são aplicativos gratuitos, ou edito num Vidyoo, que é um site de edição gratuito que tu encontra aí na internet. Então tudo isso eu faço de forma gratuita e estou entregando uma experiência memorável ao meu cliente. E isso ele não vai encontrar em lugar nenhum. E além de ser uma experiência memorável, eu estou resolvendo a vida dele e eu estou oportunizando para que o tratamento aconteça de forma efetiva. Simples assim. Experiência do cliente, resolvendo a vida do cliente. Isso é pensar no meu cliente como um todo. Porque se eu consigo otimizar a vida dele, ensinar ele a fazer direito, quem é que ganha no fim das contas? É o animal. E se o animal tem resultado, ele vai permanecer voltando. Ele vai pagar mais. E se eu não faço isso, eu entro para a guerra de preços. E aí, meu bem, eu não quero ninguém aqui puto da cara porque foi comparado com outro. Se você foi comparado com outro, a culpa é sua. Sabe por que a culpa é sua? Eu tô falando isso aqui com o maior carinho do mundo. Porque você não foi bom o suficiente na hora de se diferenciar. Eu não tô falando de ser melhor ou pior, eu tô falando de ser diferente. Ele pode ser o dermato caralho a 4, mais doutorado, pós-doc em dermatologia, faz prick test, faz toda essa caralhada, todo esse negócio aí. Pode ser tudo isso lá. Mas, se ele não resolver a vida do cliente, se ele não conseguir entrar dentro da rotina deste tutor, o cliente não volta. Ele vai parar no médico, vai socar o animal dele de corticoide para ver se resolve alguma coisa. Porque não adianta ser o melhor dizer, não, tu vai dar 10 mil banhos terapêuticos, tu vai dar 10 mil aplicações de Cytopoint, tu vai... Tô aqui viajando, né, gente? Você sabe que eu sou velho. Vou estar fazendo isso aqui, beijo, tchau, retorno em 10 dias. A pessoa tá lá enlouquecida, não sabe nem como vai fazer, e aí não faz tratamento. O que que acontece? A crise não para, ele para de coçar 2, 3 dias... E continua coçando, e aí o pós-doc lá em dermato é ruim pra ele. Entendeu? A experiência do cliente. Então, eu não preciso entregar tudo de uma vez só. Eu posso ir gamificando esse atendimento. Eu posso, olha, o primeiro ponto agora, a gente precisa fazer ele parar de coçar. E pra ele parar de coçar, olha eu clinicando. A gente vai precisar aplicar, sim, um medicamento chamado Cytopoint. Ele vai durar durante 3 meses. E dentro desse processo, a gente vai controlando a crise com isso, com isso, com isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para o Cytopoint. Então a gente vai ter o Apoquel. Ele vai funcionar por 1 mês, mas nesse 1 mês eu preciso que você faça o máximo disso. E aí você pode ter as receitas lá, enfim. A gente sempre vai ter que apresentar primeiro o top da linha de tratamento. E depois a gente vai se adequando à realidade do tutor. Por quê? Porque se eu de cara já mostro mais barato, porque eu vi, achei que ele estava mal vestido, achei que não tinha roupa, achei que era uma senhorinha, o que vai acontecer? Um dia não funcionou, ele vai no outro, o outro oferece o tratamento top, ele vai dizer, mas o Arcanjo não tinha me falado disso daí. Então ele não deve ser tão bom assim, se ele não conhecia, né? Entendeu? Então a gente precisa sempre mostrar o nosso conhecimento, resolver a vida do cliente e ir adequando. E aí eu posso ter impresso na minha própria impressora, no Canva tem uns tabuleiros que tu pode fazer, e aí você pode imprimir ali e ir mostrando as casinhas, escrevendo nas casinhas, Dona Maria. O que acontece? Quando a gente tem um cão atópico, isso é uma doença que não tem cura. Pensa numa doença que não tem cura. O que a gente pode fazer é controlar para que ele coce menos, para que ele tenha menos alergias. E aí a gente vai fazer assim, a nossa primeira fase agora, vocês criam os pilares aí da atopia. A gente tem três fases, né, dentro de um cão atópico. A gente tem a fase da adaptação, do controle, de entender como é que tá
a atopia dele. Depois, a gente tem o que a gente fala do aceleração do fim do coça-coça. O que é isso? É quando a gente mantém as medicações do tratamento ali, para que ele pare de coçar, e a gente começa a controlar o caso. Depois, a gente vai para a terceira fase, que é a manutenção. O que é a manutenção, fulano? A manutenção é quando a gente mantém essa medicação, ou esse tratamento, ou essa conduta, para que ele não tenha crises recorrentes. Se você não fizer esse passo a passo, o que vai acontecer? Ele vai coçar, vai feder, vai cair pelo, teu apartamento vai estar fedendo, Aí tu bate na dor dela, aí as pessoas vão sentir o cheiro quando vão lá, tu vai lavar as roupas e sempre vai ter o cheirinho ali, ele vai ter bastante queda do pelo. Isso se ele não fizer, como é que é o nome? Quando tem secreção, pústula, fístula, sei lá, eu nunca sei esses nomes. Isso se ele não tiver pústula, fístula, que aí vai manchar os teus lençóis também, porque ali a secreção que ele coça machuca, e aí dá secreção. Então tudo isso eu conduzi, olha só, eu já dei um panorama do tratamento e eu disse, mas nós estamos nesta fase agora, e nesta fase agora a gente precisa entender a resposta do corpo. Cada cão atópico tem uma resposta ao tratamento, porque a gente está falando aqui de ciência, né? Não é que nem matemática, 2 mais 2 são 4. Então olha só, eu conduzi pelo processo e deixei claro que cada cão tem uma resposta, mas nesse momento o melhor tratamento é esse. Isso é a experiência do cliente. Só que eu não fui lá e prescrevi, vai minha filha, tem que fazer, te vira, tá? Não, quando é que horas... Gente, pra aqui, quem tem moto, pra que bota essa porra desse cano aí pra ficar com esse barulho? Eu fico numa putice com esses barulhos. Voltando, comentário à parte, corta. O que eu tenho que fazer? Qual é a rotina? Não, então tá. Então tu vai fazer neste momento, tá aqui a aula, tá? Tu tendo dúvida, tu me liga, tu manda mensagem que a gente tá à disposição. Então isso é a experiência do cliente. Ele não vai encontrar isso em lugar nenhum. Tu preparou um material didático para ela ter em casa, um e-book, um vídeo, um isso ou aquilo. E ainda ao final desse início de tratamento atópico, tu entregou um kit que vai resolver a vida dele. Então qual é o kit que resolve a vida de um tutor de cão atópico? Não vai me dar se tu pode, tá? Se não pode. Quer dizer, se tu puder bancar um kit desse pro teu cliente, né? Fica aí a cargo da liberação do financeiro. Eu acho que fica meio inviável, mas... O que pode ser o kit desse cão atópico? Pode ser um hidratante que você pode mandar manipular num fórmula animal da vida, ou em qualquer farmácia de manipulação veterinária que tem na sua cidade. Pode ser uma bolinha, pode ser uma bandana, pode ser, sei lá, um monte de coisa que você possa vir a fazer, ou pode ser o kit de que tu acabou de receber um monte de brinde de um desafio que tu comprou, faz a caixinha lá, entrega pra ele com uma cartinha dizendo, seja muito bem-vindo ao nosso casamento, não sei o quê, porque casou com veterinário, é tópico, né? Mas assim vai ser uma alegria estar contigo, para que você possa manter uma vida sem coça-coça, sei lá o que. Monta esse kit para ela, que eu tô falando de uma situação de dermato. Mas se eu tô recebendo um filhote, qual a experiência? O filhote é o teu cliente mais em potencial. E isso a gente supondo que ele vai ser saudável. E se ele for atópico? E se ele for cardiopata? E se ele tiver síndrome do não sei o que lá? E se ele for onco futuramente? E se ele for endócrino? E se ele for sei lá mais o que? Então o filhote, ele é a nossa caixinha de ouro no final do arco-íris. Agora foi legal, hein? Vocês estão cheios de pote de ouro aí, vocês não estão sabendo, né? Entreguei aí o segredo dos gnomos. Até que eu sou banana, né? Sou bem baixinha, tô quase lá. Então o que eu posso fazer? Eu posso escrever que tipo de experiência eu vou ter desse cliente. Não é verdade? Pensa agora no show de mágica. Você já foram num show de mágica? Agora tá tendo aquela novela, parece que tem um mágico, né? Você já foi no show de mágica? Eu já fui. Uns bem legais, outros bem meia boca. Mas qual é o lance do show da mágica? Aquilo só é mágica porque você não sabe como acontece. Aí vira mágica, não é verdade? Então a experiência do cliente também é mágica, só que é feita por processos que a gente enquanto gestor, organiza. Então, quando eu organizei os processos de experiência do cliente, aquilo se tornou mágica aos olhos dele. Olha que top, vocês vão virar mágico. Quem aqui já sonhou em ser mágico quando era criança? Vocês não ganharam aqueles kits? Eu ganhei. Quando eu era criança, minha mãe comprou, sei lá, acho que era, tinha as crianças.
Tinha uns livros, ela comprava muito livro, que vinha um kit mágico, aí tinha as cartinhas, aí tinha a varinha lá, o chapéuzinho, era muito massa aquele negócio. Aí tinha ensinar a fazer os truques de fazer mágica, era muito legal aquilo. Comprar um de novo pra Duda. Duda não vai querer mais pro Bento, o Bento tá muito pequeno. Comprar pra mim. Então, o que é? São processos. São passo a passos. Então, como é que eu vou encantar o meu cliente filhote? Ele botou o pé aqui, e isso eu tô falando dentro das redes. Gerar conteúdo, trazer ele pra cá, ter os vídeos prontos, chegar aqui ter um cheirinho gostoso, eu ter um cafezinho gostoso. Meu sonho de consumo, isso eu vou dizer que eu ainda não consegui realizar o meu sonho de princesa na clínica. É eu ter isso daqui no consultório. Ter espaço no consultório para ter isso daqui. Até eu já tô aí, né, pensando como que eu vou fazer isso. Chamei Lobatinho só para tirar, que eu tinha uma noção e não tinha certeza. Lobato, o que eu posso servir no consultório? Não posso preparar um café, tipo esse tipo de maquininha que vai o pó, já não pode, mas eu posso ter, por exemplo, uma cafeteira de cápsula dentro do consultório e oferecer o café ali na hora para o tutor. Se você consegue ter aquele momento de conversa, que é o que eu indico aqui eu tenho um passo a passo da consulta do Vet Empreendedor, né? Se o momento da conversa com o tutor, você consegue sentar e conversar com ele e conseguir oferecer um café e ter a térmica ali, ó, tá aqui a minha térmica de chá, que agora tá um calor do cacete aqui em Santa Catarina, né? Mas, ó, eu tenho aqui uma térmica que eu deixo água quente. E aí eu uso o meu chá de afeto. Eu tomo chá quando tá frio. Só que aí você pode ter a térmica com chá já pronto. E aí, ao final, você entrega lá o nosso querido chá de afeto. Deixa eu ver se eu tenho um chá de afeto pra vocês verem. Eu tenho o meu do Vet Empreendedor. Vocês podem ter o da clínica, né? Que é isso daqui, ó. Que existem hoje, quem é aluno do Vet Empreendedor sabe que existem chás que tanto pessoas e pets podem consumir. E eles têm efeitos até terapêuticos. Tanto é que tem curso de chá terapia para animal, né? E aí uma das experiências do cliente que eu indico é entregar um chá de afeto ao final da consulta, dizendo para ele tomar junto com o pet. Só não pode tomar com açúcar, né? Se não me engano, os chás são camomila, lavanda, melissa, acho que erva doce era um também. Então eu posso ter ali, e aí enquanto ele tá ali conversando, quer um chazinho, quer um café? Serve um café pra ele e entrega. Então ou eu posso ter a térmica normal de café, ou eu posso ter essas de cápsula, porque aí eu não estou fazendo algo, né? Se eu fosse fazer um café com pó com negócio, eu não posso. Mas oferecer um café para o cliente pequenininho na xícara, ele pode comer, eu não, tá? Vocês não podem, gente, estão mexendo com cachorro, vocês não pode. Ele pode, tá? Então eu posso oferecer isso pra ele enquanto ele tá conversando, né? Se o animal tá controlado, não é aquele animal enlouquecido. Pode rolar disso acontecer. Outro ponto que eu posso trabalhar a experiência do cliente. Vou atender um gato. Meu, dá um banho no consultório de Feliway, ou tenha lá, pinga no teu difusor, Feliway, ou enfim, coisas calmantes, ou lavanda, né? Lavanda ali na região, uma luz azul para acalmar, pela vibração da luz para acalmar esse animal. Então, essa é a experiência do cliente. E aí eu vou conduzindo ele até o ponto de trabalhar essa experiência no ato da consulta. Então, percebe? Tudo isso eu posso criar um processo. Pô, chegou aqui o filhote, então o processo eu vou chegar, vou conversar, já vou tentar vender o combo dos meus primeiros cuidados para ele, que vai envolver isso. Assim que ele sair, eu vou entregar um kit enxoval, né? Um enxoval baratinho, os brindes ali que cabem para o filhote no meu kit de boas-vindas. E já vou enviar para ele no WhatsApp o meu e-book Adotei Agora, para que ele saiba como cuidar desses primeiros meses desse pet. Qual é o resultado disso? Encantamento, experiência do cliente. Então eu posso já ter, né, vou mandar também o acesso a uma plataforma para assistir alguns vídeos meus que eu ensino a fazer xixi no lugar certo, que eu ensino não sei o que lá. Ou eu fiz uma parceria com um educador, ele tem uns vídeos aqui no meu canal, eu tenho um vídeo nesses lugares para ajudar a cuidar. Então eu cuidei da vida dele como um todo. E aí eu vou ter o meu sistema bem direitinho, bonitinho, atualizado. E eu disse, ó, não te preocupa com nada. A partir de agora, com este combo, você está livre de pensar no próximo passo com o seu pet. A gente vai cuidar dele. Daqui X dias eu vou te ligar, a gente vai marcar um horário para fazer Stress Away maravilhoso. Todo petzinho maravilhoso. Arrasou, a Liza é maravilhosa. Então é esse o ponto, sabe? Eu tenho que estar sempre pensando como eu vou acalmar tanto o animal quanto o tutor, porque o animal calmo, melhor para vocês manusearem. Tutor encantado e calmo, melhor para vocês venderem. Quando eu não uso experiência do cliente, eu não tenho valor, eu entro para guerra de preço, porque se eu sou igual ao outro, não tenho experiência nenhuma, fui lá,
Fez. Beijo, tchau, querida. O que vai acontecer? Ele se encanta com a tranquilidade mesmo, tá vendo? Aí sabe aquela história? Nossa, menina, levei a Mel lá na Liza, lá no cantinho animal. Gente, é só ela que mete a mão no cachorro. Mal sabe ela que a gente tem nossas mágicas, tá vendo? Processos gerando encantamento do cliente. Mágica, o cão tá tranquilo. Então essa é a parada. É eu trabalhar exatamente o que eu vou fazer com esses animais aqui dentro, que na visão do tutor é um encantamento, é uma experiência memorável. Isso vai me colocar acima dos meus concorrentes. Então, automaticamente, quando eu tenho a experiência do cliente e eu sou disseminada, inclusive eu consigo direcionar o meu boca a boca como a clínica mais bacana, mais legal da cidade, o que acontece? Eu automaticamente reposiciono meus concorrentes como um nível abaixo de mim. Isso, inclusive, se ele for aquele cara que tem sobrenome, se ele for o primeiro não sei que lá da cidade, se ele for o mais velho da cidade, foda-se, porque eu tô tão legal, tão memorável, tão encaixado com a minha persona, com a experiência desse cliente, que eu tenho um valor muito mais perceptível do que essa galera que já está obsoleta, percebe? É assim, ó, não tá vendo, Liza? Por que eu sei, né? Porque eu sei, então. Então a gente tem que sim trabalhar muito forte isso. Se você não fez, o que vai acontecer? Guerra de preços. Você nunca vai conseguir subir o preço dessa consulta. Você vai ter que trabalhar bem mais para faturar 200 mil do que trabalhar menos, cobrando mais por cliente. Ticket médio de venda alto. Ticket médio de venda, vender mais para o mesmo cliente individualmente, tá? Então, olha só. Experiência do cliente é base. Sabe base assim? Base para te conseguir faturar 200 mil, porque isso é percepção de valor, senão você é só mais do mesmo, aí tá sendo mas eu acho lindo quando vai te chegar puto da cara, porque ele falou que eu sou, porque que o outro é mais barato, o outro não tem nem anestesista, não tem sei o que, pois é, mas na cabeça do cliente, você é igualzinho, porque a tua consulta é igual ao do outro, a diferença é que a tua sala é mais bonita, então a gente tem que começar a ter sim essa percepção sobre o cliente. Além de ter um raciocínio clínico maravilhoso, né? Helena, Elô, nunca sei quem é que tá aí. Mas essa é a questão. Se eu não fizer isso, eu não vou ter uma experiência memorável e eu não vou ter como faturar 200 mil dentro da minha clínica veterinária. Beleza? Estamos acordados? Estamos combinados? Tá aí, ó. Então a gente se fala agora. Vou encerrar por aqui, meus amores. Petisco, patê, Helena hoje. Não é só Helena, né? Helena tá acompanhada. Eu não sei se é ele, se é ela, mas estamos acompanhados. Petisco, patê, enquanto dá agulhada na vacina, top. Eles não choram, estressam, os tutores ficam tranquilos e comparam com outra experiência de vet. Não tem como não comparar mesmo. Liza, esse é o ponto. Eu amo quando eles falam, nossa, eu fui lá no outro lugar e não teve jeito. E na verdade, foi o quê? Você simplesmente criou um processo, um passo a passo, que é simples. Vocês são os vets, vocês sabem o que vai acalmar ou não vai acalmar aquele animal, o que vai causar uma experiência memorável e, sobretudo, causar uma experiência no tutor, que para eu chegar no paciente, lembra? Cadê a baguera? A baguera tá aqui, ó. A baguera tá famosa já, né? Eu tenho a baguera, tá aqui o meu paciente. Para eu chegar no paciente, isso aqui é o tutor e tudo que envolve as percepções do tutor, tá? Então, fechamos. Gente, hoje foi muito legal, hein? Rendeu, ultrapassamos quase 10 minutos da nossa Vet Class usual. Então, gente, espero que agora ficou bem claro. Lembrando, base para vocês, leitura obrigatória para a experiência do cliente. Essa aqui, tá bom? Então, Vets, nos vemos agora na nossa próxima Vet Class, que é sexta-feira. Lembrando, segunda, quarta e sexta, a gente trabalha com Vet Class. O que é Vet Class, Clarice? São esses aulões mais longos, mais profundos, onde eu trago as ferramentas necessárias para vocês terem uma clínica veterinária que fatura 200 mil com atendimentos incríveis todos os meses, tá bom? Então, beijos, a gente se vê na sexta, 11h30, ao vivo por aqui. Não vai faltar, tá? Beijo e até lá. Como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda veterinário.